Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vitor, professor de Biologia, e bora hoje para a nossa aula sobre evolução, perfeito? Aula 1 sobre evolução, aula bem básica, a gente vai falar aqui das principais teorias evolucionistas. E não saia desse vídeo, porque aqui eu vou te convencer de uma coisa. A evolução é um fato e não uma teoria, beleza? Então, roda a vinheta e bora para a nossa aula. Então, gente, já foi apresentado o tema da aula de vocês hoje e bora começar então, né? Primeiramente, quando a gente fala sobre evolução, nós precisamos entender que evolução diz basicamente que todas as espécies sofrem alterações ao longo das suas gerações, ao longo da sua vida, basicamente. Passa a primeira geração daquela espécie, segunda, terceira, 10ª, 20ª geração, e ela não será mais a mesma do que a primeira geração daquela espécie. Ela vai passar por mudanças, ela vai passar por adaptações ao longo desse tempo, perfeito? Ou seja, basicamente a evolução defende justamente essa mudança, essa alteração, essa parte dinâmica das espécies, onde elas vão passar geração em geração e vão sofrer alterações com esse tempo, beleza? A primeira espécie não será igual a sua descendente daqui a 100 anos, por exemplo. E a evolução, ela vai contra uma ideia chamada de fixismo. Lá na nossa aula sobre a origem da vida, se você quiser, você pode entrar aí no canal, é a aula, se eu não me engano, de número 3, sobre a origem da vida, nós falamos sobre o criacionismo, que se mistura muito com essa palavra, com esse conceito de fixismo. Os dois, eles são quase como se fosse a mesma coisa. Porém, eu quero que vocês separem, porque nem todo criacionista é fixista e nem todo fixista é necessariamente um criacionista, beleza? Logicamente, a maior parte de quem se denomina criacionista defende essa ideia fixista. Porém, não é uma regra, ok, gente? Então, separem os dois conceitos. Eu posso ser um criacionista, acreditar que uma entidade sobrenatural, um Deus, criou toda a vida. Porém, eu posso acreditar que essa vida sofreu mudanças ao longo do tempo. Ou seja, eu sou um criacionista que acredita também na evolução, que leva a evolução como algo que aconteça realmente, beleza? Porém, o fixismo, ele diz que as espécies são imutáveis. O que significa uma espécie ser imutável? Significa que ela não sofre alterações. Se eu comparar aqui a espécie humana de 10 mil anos atrás com nós atualmente, segundo o fixismo, nós não tivemos nenhuma alteração. Somos os mesmos de 10 mil anos atrás até agora, por exemplo. Beleza? Ou seja, resumindo tudo, são ideias contrárias. Uma defende a mudança das espécies e outra defende a permanência delas. A parte imutável, digamos assim. Ok, agora, a evolução, ela foi começar a ser explorada, a ser defendida lá com o Conde Buffon, lá pelo século XVIII, mais ou menos, onde ele escreveu uma enciclopédia chamada Histoire naturelle, basicamente. Não sei se eu sei falar francês, não sei se eu pronunciei certo, depois me corrijam aí. Então, na sua enciclopédia, ele falava basicamente o quê? Preste atenção, os seres vivos eram provenientes de um único molde interno. Resumindo, internamente eles são semelhantes, eles têm estruturas semelhantes dentro de si. E quanto mais as espécies migravam, ou seja, se espalhavam, mais esse molde interno se alterava. Ou seja, a partir de um certo ponto, todas as espécies eram, entre aspas, iguais. Todas compartilhavam a mesma estrutura interna, esse molde interno. Porém, com o passar do tempo, as espécies foram se espalhando. Os indivíduos foram se espalhando. E concordem comigo que o planeta Terra ele não é 100% igual. Ele não é homogêneo, basicamente. Vamos ter aqui países, continentes mais quentes, mais úmidos, mais secos, mais frios, com latitudes elevadas, mais baixas, enfim. Ou seja,
são condições diferentes. E essas espécies que foram migrando iriam se adaptar a cada uma dessas condições. E como é que ocorria essa adaptação? Essa adaptação, segundo Buffon, ocorria por meio do quê? Da alteração desse molde interno. Ele se alterava, o molde interno, e fazia com que aquelas espécies, aqueles indivíduos, se adaptassem ao ambiente que eles chegaram, ao ambiente que eles finalmente encontraram o seu hábitat, digamos assim. Depois de Buffon, aí sim chega Lamarck. O Lamarck, ele é um dos mais conhecidos dentro da evolução pelo lamarckismo, e ele fez a sua teoria lá no livro Filosofia Zoológica, onde ele falava sobre uma evolução linear que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu apagar esse quadro e escrever novamente aqui para vocês sobre o lamarckismo. Agora, bora só terminar aqui comentando um pouco sobre o fixismo. Espécies são imutáveis. Já falei isso com vocês, já tá ok, elas não sofrem alterações. Ideia muito defendida pelo cristianismo. Lembrem lá, boa parte dos que são cristãos, que acreditam no cristianismo, também são fixistas. Boa parte, a maioria. Não estou aqui generalizando, não estou falando que são todos. E por isso eu falei para vocês não confundirem cristianismo com fixismo. Perfeito? As espécies permanecerão as mesmas desde a sua criação. Resumindo aqui, todo fixismo para vocês. Perfeito? Então, anotem aí, terminem de anotar todo o quadro, todas as observações de vocês e bora para a próxima parte. Falar agora de lamarckismo, perfeito? Agora sim, voltamos com a segunda parte da nossa aula. Bora falar agora sobre lamarckismo. Já foi falado aqui para vocês, na primeira parte da nossa aula, que o Lamarck ele foi um dos segundos caras lá que fizeram alguma pesquisa, alguma teoria sobre a evolução, para defender a evolução, perfeito? Então, como é que o Lamarck pensava? Antes da gente ir para as leis de Lamarck, bora entender o pensamento dele. Já falei para vocês que o Lamarck ele defendia uma evolução o quê? Linear. O que significa uma evolução linear? É uma espécie se transformando em outra espécie e aquela anterior que se transformou, ela deixa de existir. O Lamarck ele pensava que todos os seres vivos, eles começavam a partir de seres mais simples, como uma bactéria, por exemplo, um micro-organismo. E com o passar do tempo, esse micro-organismo, esse indivíduo mais simples, iria se aperfeiçoando até se tornar as espécies mais, entre aspas, evoluídas, segundo a visão de Lamarck. Ou seja, uma bactéria se tornaria um protozoário. Um protozoário deixaria de existir para se tornar um fungo. Aí o fungo se tornava, por exemplo, um animal ou uma planta, enfim. E assim ele ia seguindo o seu ciclo, até essa espécie, esse indivíduo morrer e recomeçar tudo de novo. Detalhe, o Lamarck, ele era abiogenista. Ele acreditava na teoria da geração espontânea. Para quem novamente assistiu a aula sobre a origem da vida, sabe do que eu estou falando. Ele acreditava que a vida surgia a partir de matéria bruta, matéria sem vida. E isso fazia parte do seu raciocínio da evolução linear. Tudo começava de uma matéria sem vida, ela criava vida, seriam os micro-organismos. Esses micro-organismos se desenvolviam até espécies mais complexas, perfeito? Ou, entre aspas, já eu falo por que entre aspas, mais evoluídas, perfeito? Agora sim, bora para as leis de Lamarck. Primeiramente, bora falar sobre a lei do uso e desuso. Essa daqui é a principal. Se vocês entenderem essa, vocês entendem a segunda lei de Lamarck, que é a mais fácil, na minha opinião. A lei do uso e desuso falava basicamente que era o ambiente que determinava, ou melhor, que provocava as alterações. Como assim? A espécie, ela não nasceria com nenhuma alteração. Ela nasceria igual aos outros indivíduos da sua espécie.
sem nenhuma diferença. Entre aspas, como se fossem clones, como se fossem todos iguais. Então, a partir de qual momento eles teriam alguma diferença, alguma alteração? A partir do momento em que o ambiente fizesse isso com eles. O Lamarck, ele utilizava como exemplo as girafas, que deve estar passando agora nesse momento alguma imagem aqui sobre as girafas, sobre como era que o Lamarck imaginava que as girafas se tornaram de fato as girafas, com aquele pescoço mais alongado. O Lamarck, ele acreditava que, no início, as girafas elas tinham um pescoço curto e se alimentavam de vegetação rasteira, de gramíneas, basicamente, plantas pequenas. Ou seja, parecendo aí um equino, um cavalo, enfim. Ou seja, com o passar do tempo, essa alimentação delas, essa vegetação rasteira, se tornou cada vez mais escassa. Afinal, a população estava aumentando, mais girafas precisavam de mais alimento. Com o passar do tempo, essa vegetação rasteira foi se tornando escassa e elas tiveram que começar a se alimentar de árvores maiores, de plantas maiores, mais altas, melhor dizendo. E isso fez com que elas alongassem o pescoço delas. Obrigou as girafas a terem uma alteração. Esse era o pensamento de quem? De Lamarck, perfeito? Ou seja, o ambiente fez com que as girafas desenvolvessem um pescoço alongado, o que a gente conhece hoje. Então, dado o exemplo, bora entender aqui o resto. As espécies se modificavam para se adaptar ao ambiente. Percebe o exemplo da girafa? O ambiente mudou. A vegetação que ela utilizava como alimento acabou. E ela teve que buscar uma adaptação a esse novo cenário, perfeito? E quanto mais uma estrutura era utilizada, mais ela se desenvolvia. No caso, a estrutura do exemplo que eu passei para vocês são as girafas e o seu pescoço, basicamente. O pescoço das girafas. Ou seja, quanto mais ela utilizava esse pescoço, quanto mais ela forçava ele a crescer para alcançar árvores maiores, folhas mais altas, mais essa estrutura, o pescoço, se desenvolvia, perfeito? Agora, em contrapartida, o Lamarck falava que quanto menos uma estrutura, ou posso falar aqui também um órgão, fosse utilizado ou utilizada, mais essa estrutura ou esse órgão iria se atrofiar. O que é atrofiar? Basicamente é perder a sua função. Ele começa a diminuir e perde a sua função. Agora, logicamente, aqui não cabe o exemplo das girafas. Então, qual exemplo seria bom? Basicamente, imaginem um morcego. O morcego, ele tem hábito noturno, falem aí. Ou seja, o globo ocular dele, a visão dele, é muito útil num ambiente noturno? Imaginem aí, vocês têm visão, vocês conseguem enxergar. Mas se tiver tudo escuro ao redor de vocês, adianta vocês enxergarem? Não. Ou seja, pelo fato do morcego ter um hábito noturno, o ambiente, quando ele vai se alimentar, está de noite, está escuro, ele não utilizava a sua visão. E com o passar do tempo, se a gente fosse pensar que nem Lamarck, a visão dele foi se atrofiando. Ele foi perdendo a sua visão, ou seja, ela atrofiou. Mas em contrapartida, o morcego ele desenvolveu o quê? Uma audição melhor. Tanto que ele se locomove, ele consegue se mover no ambiente por ecolocalização. Os sons que eles emitem vão ecoar pelo ambiente e voltam para ele. E no cérebro deles, eles conseguem formar uma imagem do que existe ao redor deles. Ou seja, é um exemplo aqui de quê? De lei do uso e desuso. Desuso da visão, ou seja, ela foi atrofiada, e uso da audição. Aí ela foi o quê? Melhorada. Perfeito? Deu para entender? Creio que sim. Segunda lei. Lei da herança dos caracteres adquiridos. O nome da lei é um pouco grande, porém ela é bem mais fácil, bem mais simples. Basicamente, tudo que foi obtido a partir da lei do uso e desuso vai ser passado para quem? Para os descendentes, perfeito? Se a girafa conseguiu desenvolver o seu pescoço,
ela passa essa característica para o seu descendente. Ou seja, o descendente da girafa, que desenvolveu o pescoço, não precisava mais forçar o pescoço dela a aumentar. Não precisava, ela já iria nascer com aquela característica do pescoço alongado. Ou, no caso do morcego, no caso do desuso da visão do morcego, ele iria passar essa atrofia, essa falta de visão, para o seu descendente. Perfeito? Ou seja, bem simples aqui essa segunda lei, tudo o que aconteceu na primeira lei é passado para o descendente, seja uso ou desuso. Perfeito? Seja desenvolvimento ou atrofia. Resumindo aí para vocês. Então, passando isso daqui, a gente vai chegar agora em Charles Darwin. O cara que ficou mais conhecido aqui dentro do conteúdo de evolução. Lamarck e Darwin são os dois principais, entre aspas, protagonistas da evolução. E o Darwin, ele chega aqui com sua teoria da seleção natural, que eu já vou explicar para vocês. Vou apagar o quadro, fazer o esqueminha aqui sobre darwinismo e já já a gente volta, perfeito? Tempinho aí, ó, pausem o vídeo para anotar qualquer coisa, qualquer esquema, fazer observações. E é isso. Chegamos, enfim, à terceira e última parte da nossa aula sobre evolução. Lembrando que essa é só a primeira aula, perfeito, galera? Ainda falta muito conteúdo sobre evolução para vocês, que virão em outras aulas, até mesmo para essa aqui não ficar muito extensa. Então, desde já, se você achou que faltou alguma coisa nessa aula, deixa no comentário, que aí eu já incluo na aula de número 2 sobre evolução, perfeito? Então, bora começar aqui a falar de darwinismo. Darwinismo é o nome da teoria evolucionista criada basicamente por Charles Darwin. Charles Darwin, ele foi o autor basicamente do livro denominado de A Origem das Espécies. No livro A Origem das Espécies, ele falava sobre um tipo de evolução diferente daquela que o Lamarck propôs. Lamarck, ele defendia uma evolução linear. Uma espécie se tornava outra, mais complexa, entre aspas, melhorada, basicamente. O Darwin não. Ele falava que a evolução ela não era linear. Ela era ramificada, basicamente. Uma espécie poderia, ao passar de milhões de anos, gerar várias outras espécies, e não somente uma. Ela não iria se tornar uma outra espécie com o passar do tempo e deixaria de existir. Não, ela poderia simplesmente continuar existindo e os seus descendentes irem se tornando espécies diferentes ao longo do tempo, basicamente. E outra, detalhe, o Darwin ele falava que não necessariamente deveria ser uma espécie, um ser vivo mais complexo. Imagina comigo. Eu falei do exemplo aqui dos morcegos, que eles perderam a sua visão com o passar do tempo. Porém, eu falei numa visão lamarquista. Ou seja, para o Darwin, o fato do morcego perder a sua visão é algo bom, é uma evolução, é algo que beneficiou o morcego. Aí vocês imaginam, como assim algo que beneficiou o morcego e papapá, mas se ele perdeu a visão não era melhor que ele tivesse a visão, aí ele não seria uma espécie melhor, basicamente? Não, porque o fato do morcego ter visão é algo dispensável para ele, já que ele vive em um ambiente noturno. Ele tem hábitos noturnos, então a visão é dispensável. Imagina você ter um globo ocular e não utilizar ele para nada. Para nada. Ou seja, são mais células que vocês vão ter que alimentar, é mais tempo de desenvolvimento embrionário para conseguir gerar esse globo ocular funcional. Ou seja, é algo que vocês irão perder tempo de gestação, basicamente, e também vão demandar de quê? De nutrientes para essas células que vão compor o globo ocular. Isso sem utilizá-lo. Ou seja, não é algo muito favorável de tu ter se tu não vai usar, beleza? Essa é basicamente a lógica por trás. Outro exemplo. Pesquisas, estudos indicam que os vermes, por exemplo, a lombriga, a solitária, eles possuíam olhos. Eles possuíam olhos, globos oculares, não tão desenvolvidos como os nossos, mas possuíam. Porém, eles não possuem mais. Basicamente, os vermes que são parasitas internos da gente. Por que eles não possuem mais?
Porque eles não utilizavam. Eles estavam mais dentro do nosso organismo do que fora. Eles precisavam estar parasitando o nosso sistema digestório para conseguirem sobreviver. E aqui dentro não tem como eles enxergarem nada. Ou seja, com o passar do ano, o globo ocular foi dispensável para eles. Era algo que demandava mais tempo de formação, de gestação, de desenvolvimento embrionário, basicamente, e demandava de mais nutrientes. E era algo que eles não utilizavam. A mesma lógica aplicada para uma espécie diferente agora. Perfeito? Ou seja, aqui vocês já entenderam que a evolução não é uma linha. Não é uma linha de acontecimentos onde uma espécie ela vai se melhorando com o passar do tempo. Não. Ela ocorre de várias formas diferentes, beneficiando sempre o indivíduo, por mais que a gente ache que não. E na Origem das Espécies, no livro de Darwin, ele falava justamente sobre essa teoria, a teoria da seleção natural. Porque para pensar, como é que o indivíduo ele evoluía? Já que ele não pensava igual o Lamarck. O Lamarck ele falava que o ambiente provocava essas alterações, ele forçava com que os indivíduos sofressem alterações. Já o Darwin, ele falava sobre a seleção natural. Então observa aqui esse esquema. Primeiramente, os indivíduos eles nasciam com pequenas diferenças, ou seja, percebe, já é diferente de Lamarck. Para o Lamarck, os indivíduos eles nasciam basicamente iguais. As alterações vinham depois, com o passar do tempo, com o passar da vida desses indivíduos. Para o Darwin, não. Eles já nasciam com alterações. Ou seja, eu não sou igual a você, você não é igual aos seus pais não são iguais aos seus avós, e por aí vai. Ninguém é igual a ninguém. Até mesmo gêmeos univitelinos, eles já possuem algumas diferenças. Pequenas, lógico, bem menos, mas possuem. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. Todos nascemos com diferenças, perfeito? E a partir dessas diferenças, o ambiente seleciona as características que vão favorecer a sobrevivência daquele indivíduo. Por exemplo, se eu não tenho nenhuma característica, eu não nasci com nenhuma característica que me favorece a sobreviver em um ambiente quente e seco. Um ambiente de deserto, por exemplo. Ou seja, eu não vou sobreviver. Ou melhor dizendo, a minha chance de sobreviver é muito menor. Diferente de um possível irmão meu, um parente meu, que tenha nascido com características favoráveis a sobreviver nesse ambiente. Aí ele tem mais chance do que eu de sobreviver, perfeito? E quanto maior a chance do indivíduo sobreviver, maior a chance dele gerar o quê? Descendentes. Afinal, ninguém gera descendente depois de morto. Basicamente, é isso que o Darwin falava aqui nessa parte. Ou seja, resumindo, todos nascem com diferenças. Todos os indivíduos, eles vão nascer com alguma diferença, por mais que ela não seja perceptível a primeiro momento. E quem é que vai fazer essa diferença passar adiante ou não? É a seleção natural. É o ambiente que vai selecionar a alteração mais favorável. A alteração que mais deixa aquele indivíduo adaptado àquele ambiente. Então percebe, Lamarck falava que o ambiente provocava as alterações. O Darwin já fala que o ambiente seleciona as alterações. A alteração, ela já nasce com o indivíduo. Ela nasce no momento que o indivíduo é gerado. E quem é que vai fazer essa alteração vir à tona ou não? É o ambiente. É o ambiente que vai selecionar a alteração que é mais favorável a sobreviver nele. E aquela que não é mais favorável, ela não é passada aos seus descendentes, porque muito provavelmente aquele indivíduo ele vai vir a morrer por não ser adaptado àquelas condições, perfeito? E basicamente, quando esse indivíduo sobrevive, ele tem mais chance de gerar descendente. Percebe que é mais chance, não quer dizer que ele vai necessariamente gerar um descendente, mas ele logicamente ganha mais chance em comparação com aquele indivíduo que não tem nenhuma característica favorável. E isso a gente vai chamar de seleção sexual. Quanto mais chance o indivíduo tiver de se reproduzir, maior a chance dele gerar descendente. E essa seleção sexual, ela pode ocorrer de duas formas. Aí eu peço que vocês coloquem uma observaçãozinha aqui, ó, do lado ou embaixo ou onde der,
de seleção sexual. Existe a seleção intrasexual. A seleção intrasexual, ela é uma seleção entre indivíduos do mesmo sexo. Basicamente, é uma competição entre indivíduos do mesmo sexo. Esse prefixo intra é algo igual, basicamente. É dentro do mesmo grupo. Nesse caso, dentro do mesmo sexo. No caso, o melhor exemplo, ou melhor, os melhores exemplos, são do sexo masculino. São quando dois indivíduos do sexo masculino, de qualquer espécie que vocês imaginem aí, brigam entre si para conseguirem se reproduzir com outro indivíduo, só que do sexo feminino, uma fêmea no caso, perfeito? Isso seria um exemplo de seleção sexual do tipo intrasexual. É onde indivíduos do mesmo sexo competem para ter chance de se reproduzir. E o outro tipo é a intersexual, ou seja, aqui já entre dois sexos diferentes, dois indivíduos de sexos diferentes. Por exemplo, isso ocorre muito com aves, com pássaros. O pavão, por exemplo. O pavão, como a gente conhece, todo bonitão, com aquelas penas coloridas e tudo mais, é o macho. A fêmea, ela não possui todas essas penas coloridas. Não é isso que ela quer. Mas o macho, ele tem. Por quê? Porque o macho, ele vai competir pelo direito de se reproduzir com aquela fêmea por meio das suas penas. Quanto mais bonito for o pavão, mais chance ele tem de conseguir se reproduzir. E quem vai escolher o macho certo, o pavão macho certo, é a fêmea. Basicamente, ela vai ver qual é o pavão que ela julga ser o mais bonito, mais chamativo, com as penas mais bonitas, e ela é quem escolhe o seu companheiro, basicamente, perfeito? Por isso, é uma seleção intersexual, ou seja, entre sexos diferentes. A fêmea escolhe o seu parceiro. E não os machos competem entre si, não, eles não brigam entre si, como seria no caso da intrasexual. Perfeito, gente? Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje sobre evolução. Agora, não pula o vídeo ainda. Eu falei para vocês o quê? No início, antes da vinheta, que a evolução é um fato e não uma simples teoria. Na verdade, nem se fosse teoria ela seria simples no caso, mas enfim. Mas ela não é uma teoria. A evolução é algo que acontece. E a gente pode ver isso melhor numa aula futura sobre evidências da evolução. Afinal, vocês acham mesmo que as espécies não mudam? Ou vocês acham que elas sofrem alterações? As bactérias não ficam mais resistentes aos antibióticos? Sim ou não? Sim. Por isso que às vezes a gente precisa trocar de antibiótico, porque as bactérias, no caso, se tornaram resistentes. Isso a gente pode explicar melhor numa aula futura. Mas o que eu quero que vocês entendam é que os indivíduos sofrem alterações. E se eles sofrem alterações, a evolução acontece. Então ela é um fato. Ah, professor, mas então o que é teoria no meio disso tudo? A teoria são as formas de explicar como elas sofrem alterações. O Lamarck, ele explicava de um jeito. Buffon explicava de outro jeito. Darwin explicava de outro jeito. Porém, todos esses três falavam que as espécies sofriam o quê? Alterações. De pontos de vista diferentes, mas, querendo ou não, as ideias deles se encontravam em um ponto, que era justamente o ponto em que todos os indivíduos vivos sofrem alterações. Isso é o ponto que converge entre a ideia de todos os teóricos que a gente falou aqui hoje. Perfeito? Ou seja, espero agora aqui que eu tenha te convencido. Se não, a gente pode ainda conversar um pouquinho mais sobre isso. Podem deixar aí as suas perguntas nos comentários, qualquer dúvida que vocês tiverem, que aí eu já posso formar uma outra aula respondendo todas as perguntas de vocês, perfeito? OBS, observação, para finalizar a aula. Observe uma coisa, eu ainda não falei de neodarwinismo. Neodarwinismo é a teoria que vem depois do darwinismo. Porém, perceba uma coisa, eu não falei nada aqui sobre genética ainda. Eu falei aqui sobre transmissão de características na parte do lamarquismo. Porém, eu não falei de genética. Por que isso? Porque nenhum dos caras que eu mencionei aqui, o Buffon, Lamarck ou Darwin, tinham conhecimentos de genética. Por exemplo, o Darwin, ele não sabia explicar
como os indivíduos nasciam diferentes, como as alterações surgiam, perfeito? E o Lamarck não sabia como essas características eram passadas. Ele sabia que eram passadas, agora como ele não sabia. Isso tudo é genética. Isso tudo já vai entrar onde? No neodarwinismo, que é uma aula bem um pouquinho distante ainda, porque eu quero tratar de genética com vocês, que por sinal é a próxima aula que eu vou gravar. Próxima aula, anota aí, genética. Justamente para vocês já entenderem ela e partir para mais uma aula de evolução, para vocês entenderem tudo, já está com a base toda formada e não terem problemas aí em entender o conteúdo, perfeito? Agora, sim, finalizando a aula, acabei de falar, encerrou. Eu só peço para vocês que, se vocês gostaram, deem um like, compartilhem e, se puderem, logicamente, se inscrevam também no canal, porque eu vou voltar aqui a gravar mais aulas frequentemente e isso vai ser de grande ajuda para vocês. Então, eu ajudo vocês e vocês me ajudam também com essa motivação, com esse ânimo aí que vocês me dão, dando like, compartilhando ou se inscrevendo no canal, perfeito? Então, galera, até o próximo vídeo. Estudem, revisem as anotações e deixem qualquer dúvida nos comentários. Tchau, gente!